Agora são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10 desta quinta-feira. Hoje é dia 11 de setembro de 2025 e estamos no ar aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas, FM 87.5, inova.tv.br, Facebook, depois a gente carrega o vídeo no YouTube também em alta qualidade, aí faz aquele compartilhamento no Instagram através de um link no Stories e faz também aquele videozinho aí para o Stories. Não, no Stories, no Reels já foi ontem, né? Já Stories foi ontem. Não, ontem foi o Reels. O Reels? Ontem foi o Reels. O Reels. Aí depois vai Stories no final. Tá ficando bonita a coisa, né? Tá, bem produzido. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, Ítalo Boeira, nosso entrevistado de hoje, consultor de empresa, especialista na área da cultura empresarial, palestrante. Hoje vai para Caxias, é isso? Vou para Caxias. Para dar uma palestra por lá, é isso? Hoje eu vou dar um workshop sobre gestão da mudança. Gestão da mudança. Bacana aí, olha. Falar um pouco sobre como que é incorporar a mudança em ambientes, às vezes tão rotineiros, tão previsíveis, né? O quanto a mudança ela é um braço estratégico de qualquer negócio. Beleza, então. Hoje, inclusive, pessoal, temos aí uma experiência, vamos assim dizer, quem quiser aproveitar e ver como que está, como a mudança, a tecnologia está impactando no mundo das empresas. E vamos ter aí, a partir das 2 da tarde, no Centro de Eventos Nova Petrópolis, primeiro dia da Expo Novatec. Ontem esteve aqui o Luiz Sebastiani, ele que é diretor comercial da Expo Novatec. Falou aí sobre o evento, a programação, sobre as palestras que vai ter, sobre as empresas que vão expor, né, tecnologias, uma empresa local, tem pelo menos 2 bem fortes que a gente nem conhece muito, tem novidades sendo apresentado. Significa, ou seja, as empresas têm que estar antenado aí às tecnologias e fazer essa gestão de mudança também, que é a parte, acho que de conhecimento nesse aspecto. Não é só comprar um produto e dizer, opa, agora sou inovador. Comprei uma máquina, agora sou inovador. Não é assim, né, Ítalo? Vamos falar sobre isso então, pode ser? Antes disso, deixa eu falar dos meus apoiadores culturais aqui, enquanto tomo um cafezinho. Opa. Prova aí nessa caneca da Sicredi, para ver se tá bom esse café, se tá na temperatura ao teu paladar aí, tá certo, Ítalo? Perfeito. Hoje é quinta-feira, pessoal, como todos os dias, nós temos a nossa tela aqui, aparecendo a tela agora, já acabou de aparecer a Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz, e inclusive nós vamos estar com um painel com a tela de 70 polegadas da Magazine Luiza lá na Expo Novatec amanhã, hoje é amanhã de tarde, fazendo podcast, entrevista, vai ser bem bacana, a gente vai estar lá, junto com a Sicredi, pioneira desde 1902, que também está lá no evento, né, patrocinando o evento. Cooperativa Piar está com a gente também, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos com a padaria Petrópolis. E Super Logradouro está aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. Amanhã, pessoal, é dia do aposentado no Super Logradouro, 10% de desconto para os aposentados, tá certo, pessoal? Ítalo Boeira, gestão de mudança. Introduz esse assunto, a importância para o setor empresarial. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Sempre um aprendizado, um grande momento para a gente poder estar conversando com a tua audiência, com a região e, coincidentemente, né, ou não coincidentemente, a gente conversar sobre gestão da mudança num momento onde a gente está fazendo um convite para a primeira edição aí do Expo Novatec, né? Então, fiquei bem feliz de assistir a programação, assisti a programação do evento, né? Tenho acompanhado um pouco da divulgação. E eu sempre falo que quando a gente fala de inovação, né, uma das disciplinas que se impõe nesse processo é a gestão da mudança, né? A gestão da mudança, né, ela é uma disciplina, né, ainda é uma disciplina muito focada na gestão de projetos, né? Então, quando você vai desenvolver um projeto, seja ele num ambiente diverso que for, a gestão da mudança é uma disciplina que ela é trabalhada como forma de preparar as pessoas para aquele incremento, para uma mudança que pode ser incremental, pode ser organizacional, ela pode ser transformacional, né? Então a gente sabe que existem vários tipos de mudanças que podem acontecer num ambiente corporativo, público, privado, enfim. Então essa gestão da mudança ela é uma forma de preparar as pessoas para esse incremento, né? Incremento tecnológico, um incremento que não necessariamente se impõe da forma tecnológica, mas que normalmente é tecnológico. Como que a gente prepara as pessoas para essa entrada
para essa ferramenta, para esse implemento tecnológico que vem normalmente para poder trazer mais produtividade, trazer mais agilidade, para trazer, como o nome fala, né, inteligência, né, para aquilo que você faz no seu dia a dia. Bacana, então. Introduzido aí esse tema, enquanto o Ítalo toma um cafezinho aqui, a gente pautou aí, e é interessante a gente destacar esses tópicos que eu quero destacar contigo aí. A gente conversou ontem. Vamos entender a gestão da mudança, e eu vou começar pelo final, Ítalo Boeira. O mercado de trabalho está mudando, né? O consumidor está mudando, e aí impõe a necessidade de a gente mudar. Por que o mercado de trabalho está mudando? Está vindo a gurizada aí da geração Z. Eles estão inseridos e estão produzindo muito. Ótimo. Eu tenho uma sobrinha minha, tem 24 anos, 25 anos, está voando em Gramado com a Joy, uma empresa de mídia digital. Ela faz, né? É uma agência de publicidade. Por que eu cito com ela? Porque ela é minha sobrinha, minha afilhada, e há dias atrás estava num carrinho. Claro que esses dias atrás, faz 20 anos, 20 e poucos anos, mas a gente tem essa ligação afetiva que parece a nossa memória. Pouco tempo era uma criança e hoje está comandando a equipe, né? E a gente vê, e há dias atrás eu vendo um vídeo dela dizendo, olha, o pessoal da geração Z, ele não é que não gosta de trabalhar, ele gosta de resultados, ele gosta de ser eficiente. Perfeito. E outra, 1/3, e isso ela gravou também nessas palestras que ela tem dado também, diz, 1/3, em pouco tempo, 1/3 da população economicamente ativa vai ser dessa geração. É isso aí. Então daí o empresário, mas eu não vou mudar. Como é que eu não vou mudar se o mercado está mudando? Exato. Fala sobre isso. Acho que a gente pode fazer alguns passos atrás, né? Primeiro assim, né? Quando eu trabalho com empresários, e para todo mundo que está ouvindo, seja empresário, empreendedor, ou você que ocupa uma posição de liderança dentro da sua companhia, ou na companhia, ou como a gente ouve falar, né? Vem investindo no CNPJ de alguém. Quando você ocupa uma posição de liderança, uma das primeiras atividades que todo líder deve fazer é sobre estudar, aprofundar o seu entendimento sobre gerações. Isso é um ponto muito importante, né? Por exemplo, o Sócrates está trazendo um tipo de geração, né? Ou um perfil de geração, que é a geração Z. Hoje já se fala de geração alfa, né? Então, a beta até, que está nascendo agora depois de 2025. Então né? A gente começa a observar alguns movimentos. Então, acho que é importante estudar gerações. Esse é um primeiro ponto. A gente vai ter desde lá dos baby boomers, né, como são conhecidos, aquele pessoal que foi criado numa característica pós-guerra, né, onde a escassez era muito dominante, né, então nós tínhamos uma escassez de recursos, né, então guardar era muito importante. E também a gente foi evoluindo, né, dessa geração X, millennial, até chegar nessa outra geração, onde a gente começou a observar que o mundo foi mudando numa velocidade diferente. A nossa geração, né, essa nossa geração da turma dos 40, né, nós estamos exatamente nesse meio, porque nós sofremos influência dos mais antigos, pela criação, pelo método onde nós fomos educados, né, também pelo método que fomos educados, seja ele dentro de casa ou na escola, enfim, independente da formação. E nós também somos influenciados por um ambiente totalmente diferente, de uma geração mais jovem, mais ágil, mais conectada do que a nossa. Então nossa geração é uma geração que está exatamente no meio. E boa parte do empreendedor é da nossa geração. Então se a gente for hoje fazer um giro aqui por Nova Petrópolis, nós vamos encontrar um percentual muito significativo. Porém, a gente tem uma diferença que é o quê? Quem entra no mercado de trabalho majoritariamente é de outras gerações. E agora, dentro desse dado que foi trazido, é um dado que eu uso bastante nas minhas palestras, o consumidor também é de um outro perfil. Então, naturalmente, estudar gerações é estudar a forma como a pessoa pensa, a forma como ela se comporta e a forma como ela consome. Como ele consome tecnologia, como ele consome um produto, né? Quantas vezes ele vai no mercado, será que ele vai todo dia, será que ele vai uma vez por semana, será que ele usa um app para compras,
Será que ele gosta de ter diversidade? Será que ele é fiel a uma marca? Será que ele gosta de experienciar outras marcas? Então, a relação de consumo mudou, muito influenciada pela geração Z. Quando a gente vai para dentro do ambiente de trabalho, a gente estava falando só sobre geração de consumo, sobre a questão de consumo, agora dentro do ambiente de trabalho, ela é uma geração que não é que não gosta de trabalho, como tu falaste, né? Ela gosta das coisas muito bem alinhadas. E a nossa geração, ela foi uma geração de conexão com o trabalho de uma forma diferente. Nós tínhamos uma relação com o trabalho que era, chegávamos no trabalho às 8 da manhã, saímos às 6, e isso ia numa linha sequencial por 10, 20, 30 anos, né? Então, a gente aprendeu. Um regime industrial implantado pela própria Revolução Industrial de 1822, se não estou equivocado. Porque nós somos influenciados pelas outras gerações. Né? Por exemplo, quando a gente conversava com nossos pais, assim, não, eu vou trocar de emprego. Como assim você vai trocar de emprego? Você está lá há tanto tempo, né? Como assim você vai abrir uma empresa? Não, você vai largar o seu CLT. Então a gente observa movimentos diferentes. Então essa geração ela foi criada nesse ambiente. E um outro ponto que é muito importante, que influencia nessa não linearidade, né? Por exemplo, nós fomos criados numa linearidade, né? As coisas eram mais lineares, mais previsíveis, né? Até numa linha sequencial, até, né? Uma coisa que interfere muito essa não linearidade dele é a capacidade de acessibilidade, né? Ou seja, o quanto a informação está acessível para eles, né? Então hoje eu sempre falo, né, dentro de uma palestra, num workshop que eu dou, eu estou falando aqui, por exemplo, com a tua audiência e com certeza tudo que eu estou falando está disponível numa escala muito mais alta do que esteve para a gente alguns anos atrás. Então nós poderíamos estar conversando aqui sobre café, falando que o café é produzido numa região de São Paulo, de Minas Gerais, e dizendo que ele tem esse sabor, e alguém está lá no seu celular, no seu notebook, buscando saber se essa informação é crível, se ela é verdadeira, né? Então a informação está muito mais disponível. Então a informação estando disponível, a relação de consumo mudando, né? É natural que essa geração, quando se conecta com o ambiente de trabalho, se conecte de uma forma diferente. Exato, está aí a minha sobrinha para comprovar. Exato. E aí o papel do empreendedor, né, Sócrates, não é forçar ele a se adaptar à sua realidade, porque isso não vai acontecer. E esse é um detalhe importante que tu citou, enquanto falava sobre essa mudança no comportamento das pessoas enquanto trabalho, também essa mudança ela tem uma resistência, sempre teve, no mundo corporativo. Perfeito, a minha empresa eu fiz assim, o meu filho vai ter que fazer e o meu neto vai ter que fazer, porque eu aprendi a fazer desse jeito e o meu jeito é o jeito certo. Perfeito. E agora, qual que é o jeito certo? Alguém chega para ti e diz, Sócrates, cara, o teu jeito não está mais certo de fazer locução aqui, tu vai ter que usar tais e tais ferramentas. Não, eu sempre fiz isso. É isso aí. Eu sou o dono do conhecimento, como é que vai querer me dizer isso? E eu vou dizer isso é inquietante, isso é mais que inquietante, isso inclusive eu vou dizer assim que ele causa uma dor profunda. Vou compartilhar contigo isso, porque eu acho que é uma vivência bem interessante. Eu estava em 2017, 2018, com um evento do Congresso da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul, jornalistas. E lá tinha cada um com o seu jornal melhor que o outro, porque o ego é maior do que todo. Jornalista tem um ego um pouquinho grande, né? É uma disputa. É um ego de chinelo, diz, né? E daí tinha as palestras sobre inteligência artificial, não, sobre meios digitais, tecnológicos todos. E eu perguntei para um senhor se ele ia participar. Ele disse, olha, não vou participar, o meu jornal é impresso, eu faço aqui. Eu disse, mas o senhor não acha a necessidade da mudança? E olha, a consciência dele, não, eu até sei, mas eu sempre fiz assim e eu não consegui, eu estou com certa idade, tenho uma idade, e diferentemente com outra pessoa que eu estava conversando, que ele já tinha migrado para outros meios, não na comunicação, mas outros investimentos, mercado imobiliário, sei lá o quê. Perfeito. Ele disse, eu sempre fiz isso e eu não sei fazer outra coisa. E que lá doeu o coração. Isso é preocupante. Porque às vezes a pessoa ela era aquela pessoa que sempre fazia o textinho aqui, alguém fazia foto, fazia diagramação, e mecanicamente isso aconteceu.
durante 40, 50 anos. Exato. E ela estava na encruzilhada, eu não posso. Essa encruzilhada, ela não desconhecia o caminho, ela sentia-se inabilitada para seguir aquele caminho. Acho que a gente pode analisar vários aspectos dessa tua fala. Tu trouxe tanta coisa aqui que eu vou sempre me conectando com as minhas entregas, né? Por exemplo, normalmente quando uma empresa tem dificuldade, vamos trazer um exemplo muito prático mesmo, assim, só. Vamos lá, digamos que tu tenha um RP aqui, um sistema operacional de gestão aqui que tu tem, e tu acha que o teu sistema está defasado. E aí tu foi lá no Expo Novatec, lá conheceu um outro sistema. Alguém te apresentou um RP diferente. E aí tu tens aqui uma equipe de 10 pessoas que trabalham contigo, que estão trabalhando há muitos anos com esse sistema. E aí tu chega para a turma e diz assim, moçada, a partir de semana que vem, nós vamos trocar esse sistema, nós vamos adotar esse novo sistema. E aí nós precisamos considerar agora os estágios da mudança. Toda apresentação, né, a gente gosta da inovação, mas a gente tem um pouco de medo do novo. Porque o novo nos coloca numa posição, acima de tudo, de insegurança, Sóstenes. Insegurança. E aí nós precisamos pegar essa tua fala aí. Eu sempre fiz assim, né? Mas esse sistema vai me colocar numa posição onde eu não sei. Eu vou ter que ouvir alguém. Será que eu vou continuar produzindo como eu produzo com esse sistema? Né? Mas se eu pegar um novo sistema, eu posso estar produzindo menos. E aí eu me coloco numa posição insegura dentro da empresa. Então, a gestão da mudança entra como uma disciplina preliminar de preparar. E aí é por isso que a gente precisa entender as curvas da mudança, né? Então hoje tem tanto na literatura, Philip Kotler tem uma ferramenta que ele usa que são os 8 passos da mudança, né? E aí uma das coisas que a gente fala também na gestão da mudança é que à medida que apresenta a mudança para você, o teu primeiro estágio inevitavelmente é negar. É negar. Você nega, você entende que a mudança não serve para a sua realidade. Eu sempre fiz assim. E aí a dificuldade, às vezes, a da mudança também, por mais tecnológica e por mais inovadora que ela seja, por mais inteligente que ela seja, né? Por isso que é TI, né? Transformar algo em mais inteligente. Por isso que... como que a gente faz para que a gente quebre essa negação? Então, o primeiro estágio é esse. É tu entender que a pessoa vai negar. Tá? Eu poderia chegar aqui numa conversa contigo e dizer só, teu método de atuação aqui como rádio está defasado. E tu fazendo como defasado, cara? Faço isso há X anos. Estou aqui trabalhando, estou me impondo ainda, tenho ótimos parceiros, Sicredi, Magalu, né? Como assim, cara? Não é assim, calma. Então, a primeira coisa a gente nega. À medida que isso também vai crescendo dentro de ti, né? Tu vai associando algumas crenças tuas, do tipo, não, o Ítalo não tá certo, né? E aí a tua negação, o que o primeiro estágio vira uma negação, o segundo estágio é uma resistência. Não, eu não quero ouvir essa coisa aí, eu tô parado, eu não me aprofundei. Então, da negação evolui para uma resistência, uma dureza, sabe? Do tipo, não, eu sei que pode funcionar, mas eu vou continuar aqui fazendo do meu jeito. Né? Por exemplo, dentro das empresas a gente olha muito quando às vezes a empresa quer que o comercial coloque todas as informações no sistema e tu tem lá um funcionário que ainda trabalha na planilha. Né? Isso para a empresa é péssimo, porque tu perde a qualidade da informação, perde o fluxo da informação que ali aquele sistema vai te dar. Então, a primeira é a resistência. Mas qual que é o papel da gestão da mudança? É te levar para um outro estágio. E aí qual que é o primeiro drive para tu poder sair dessa negação e dessa resistência? É tu explorar. Então, por exemplo, ir num evento como esse, do Expo Novatec, de ir num Gramado Summit, né? De ir num outro evento de inovação, Sapiranga Summit, que eu sei que tem também, outros eventos da região. Recentemente eu fui num Summit de Inteligência Artificial em São Paulo, né? E a gente pode conversar também sobre isso. É explorar, você tem que explorar. E aí vem esse estágio que você falou desse empreendedor que disse que ficou parado um tempo e talvez tenha perdido o time. Então o primeiro ponto é explorar. Peraí, deixa eu ir lá conversar, deixa eu lá entender, deixa eu ver se isso serve para a minha realidade. A partir do momento que eu exploro isso, né, é inevitável isso, só assim, eu falo para todo mundo isso, né, é um caminho sem volta,
que você, ao conhecer e ao explorar na sua totalidade, você assume um compromisso com o novo. Você diz assim, opa, ok, aquilo não serviu para aquele momento, agora eu preciso ir para um outro estágio, eu preciso assumir um compromisso de poder levar minha empresa para um próximo nível, eu preciso agrupar novas tecnologias, eu preciso ter mais ferramentas que me levem para esse novo patamar que eu desejo. Então, quando a gente fala desse ciclo, dessas curvas da mudança, desses estágios da mudança, é muito para a gente poder gerar esse entendimento de que não adianta eu fazer uma mudança incremental, uma mudança transformacional dentro do meu negócio, se eu não tiver minimamente disposto a percorrer esses ciclos da mudança, essas etapas da mudança. Ítalo Boeira, consultor de empresas, especialista em cultura organizacional, né? Ou seja, das organizações, empresarial. Nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Café com Leite, já há um bom tempo, mais de um ano, né? 2 anos. Mais de um ano. 2 anos aí. Foi antes da enchente, né? Quando a gente começou a conversar. Exato. Assim, Ítalo, para a gente ter uma continuidade, uma evolução, quando um não está conseguindo mais, tem a obrigação de indicar o outro. Acho que o Jonas fez isso. O Jonas fez isso. Quando ele chegou com 5 anos comigo, ele disse, tem um cara bom aí para ti. Só que não me contou, né? Não me falou que ele estava com dificuldade. Desde então desapareceu o homem. Desapareceu o homem aí. Mas de vez em quando a gente faz aquelas entrevistas por telefone. Quero ver se trago ele novamente para tomar um café. Até para ver que a gente mudou. Porque a última vez que ele estava aqui, ele já teve quando tinha mudado o estúdio. Eu lembro que uma vez nós sentamos aqui e era ainda umas poltroninhas com uma mesinha no meio, quase como o podcast que a gente vai fazer lá hoje, né? Mas não é com estúdio um pouco mais, uma estrutura um pouco mais organizada, né? Bem organizadinha, com tela e tudo mais. Ou seja, a gente evoluiu. E como evoluímos, ele também evoluiu no mundo corporativo. Hoje está... dias atrás eu perguntei para ele, em que continente tu está? Dizendo, não, um continente eu continuo no mesmo, mas estou no Uruguai. E daí o Jonas indicou o Ítalo. E o Ítalo aí, quando tu evoluir, que não conseguir mais vir aqui, tu indica o outro, fica na obrigação. Mas uma coisa legal que eu sempre falo assim, é como se fosse um porta-aviões, né? O porta-aviões, ele sai, né? Tu tá lá no meio do mar e ele permite que o avião faça um sobrevoo, faça a sua volta, mas tem um porto para poder pousar e voltar. Do porto seguro. Exato. Então, estar aqui também, só assim, o mais difícil sempre a gente fala, né, é a gestão do tempo, né? Hoje o estratégico de um grande empreendedor, de um grande multiplicador, de alguém que atua no mercado corporativo, é a sua gestão do tempo. E aí eu sempre falo, sempre que a gente tiver a oportunidade eu vou estar aí presencialmente, porque é uma forma da gente também reforçar, né? Então eu falo que quem mais aprende num processo como esse aqui, de entrevista, de apresentação de uma palestra, de estar na frente de alguém, quem mais aprende é quem está desse lado. Porque isso te empurra para um compromisso, por isso que eu falei da mudança, um compromisso de estudar um pouco a tua fala, né? Ver o vídeo depois. Acho que eu usei muito... Fui muito técnico, fui muito professoral, usei do pleonasmo, né? Não usei algumas gírias, em alguns momentos não tive a assertividade da fala, né? Então é uma grande oportunidade. Entender o próprio mercado, né? Exato. Tu falaste antes ali, entender a geração. Qual que é o meu mercado? Quem que é o meu ouvinte? Por exemplo, até isso... Como qualquer outra empresa aqui também, a gente tem que estar todo momento se repensando, não digo se reinventando, mas repensando e nesse processo evolutivo contínuo, né? Quem que está me ouvindo agora? Porque se fosse um podcast, nós estaríamos falando para um segmento mais fechado ainda, mais segmentado ainda, inclusive, né? Seria para o empresário. Mas eu sou rádio. Um abraço para os nossos ouvintes aqui. Eu vou o Samuel Micaels, que está nos ouvindo agora, que é dentista, está lá no consultório dele acompanhando. O Vicente, da eletrônica, deve também estar nos ouvindo nesse momento. Deixa eu ver quem mais aqui, que com regularidade sempre nos dá um feedback aqui. O William, lá do Posto American Oil, deve estar nos ouvindo. Tu percebeu? Só citei 3. De segmentos diferentes, né? Tu acaba interagindo também. Exato. E a linguagem do rádio tem que atingir esses 3. Só que ainda assim a gente já fez esse afunilamento para focar num público em específico. E nós somos rádio,
mas nós somos vídeo e vamos reproduzir depois. Ou seja, é também uma própria evolução para ti, já é uma transformação para o palestrante entrevistado. E eu fiquei pensando, quando eu disse antes, eu tô aprendendo, eu pensei, vem com demagogia. Eu pensei, mas não falei, né? Vem com demagogia aqui, depois tu me prova que o meu pensamento estava errado. Mas de fato. A gente aprende, por exemplo, eu quando eu fui nesse Summit de Inteligência Artificial em São Paulo, um evento de 2 dias, né? Num primeiro momento, quando tu te inscreve, você pensa assim, ok, mas eu vou para lá, o que isso vai... Porque o primeiro estágio é tu negar, né? Pô, beleza, eu ganhei o ingresso, ganhei uma condição especial para comprar o ingresso, né? Pô, tenho milhas para usar, então tava tudo favorecendo para ir, mas ainda há uma negação, uma resistência do tipo, pô, mas eu vou para lá, eu tenho 2 dias de trabalho, tenho minhas demandas, né? Então, mas foi uma grande oportunidade para poder aprender, de tu sentar numa cadeira diferente da cadeira que tu ocupa no teu dia a dia, ouvir outras pessoas, criar conexões. Então, dentro desse trabalho que eu faço também, né, eu sempre falo que uma cultura muito predominante em qualquer negócio, independente do tamanho, se é gigante como o Sicredi ou pequeno como um mercado, você precisa introduzir uma cultura de aprendizado no seu negócio. Se você não tiver disposto a aprender, infelizmente, o caso desse seu empreendedor aí que você conversou, que ficou parado, você não é uma condição só de diferencial do seu negócio, é uma questão de subsistência do seu negócio. O seu negócio não sobrevive se você não tiver uma cultura de aprendizado. E aí a gente pode pegar vários elementos. Por exemplo, nós vimos nessa linearidade até a entrada da internet. A internet entrou, nós tivemos um momento muito diferente. E aí o avanço da internet, que é a acessibilidade da internet. Porque na nossa época, quando a internet surgiu, ela era aquela discada, difícil, né, truncada, né? E aí quando ela se tornou acessível, então nós tivemos um outro período de quebra. Outro momento de quebra que a gente está observando agora é com a entrada maciça da inteligência artificial, que ela já existe há muitos anos. Então, quando você fala da inteligência artificial, os próprios programadores, bancos já usavam inteligência artificial há mais de, 10, 15 anos. Mas hoje ela está acessível, né? E a mais famosa de todos, que a gente usa mais comumente, alguns mais assertivamente, outros menos, é o ChatGPT, são as ferramentas de chatbox, né? Mas hoje a gente sabe que a inteligência artificial ela está em automação, ela está em vários outros mecanismos para tu poder se tornar mais inteligente. Então, essas quebras que a gente observa ao longo de uma história, quando a gente olha para trás, elas foram em intervalos muito maiores. Então você tinha lá, vamos pensar, a carroça, depois o carro, depois o vapor, depois o carro. Essas mudanças elas aconteciam numa janela muito maior. Com a entrada da internet, essas mudanças começaram a acontecer numa janela muito menor. Então, se você não entende que as mudanças incrementais, tecnológicas, inovadoras, elas acontecem em janelas menores, se você não consegue compreender isso, e acima de tudo entender que para essa adaptação a essas janelas menores de mudança, você precisa ter uma cultura de aprendizado. Se você não entender que esse é o mecanismo hoje, você vai ficar para trás. E isso é para todas as empresas, seja para ela que tem 50 anos, para essa que está sendo fundada hoje, que alguma empresa deve estar sendo fundada nesse momento, algum empreendedor está agora fazendo seu CNPJ. Todas, independente, precisam entender que os ciclos de mudança são mais curtos e que ao entender que os ciclos de mudança são mais curtos, eu preciso ter uma cultura de aprendizado. E essa cultura de aprendizado é nada mais ou menos que permitir-se quebrar esse ciclo da mudança, da negação, da resistência, explorar, ou seja, conectar-se com mais pessoas, buscar aprendizado, estar em eventos como esse que a gente vai que vocês estão fazendo agora, esse convite para toda a audiência aí da primeira edição do Expo Novatec. Então, eventos como esse também propiciam isso. E, naturalmente, né, explorar também o que existe de novas tecnologias. Tu falaste para o mundo corporativo, mas dá para trazer também para o mundo da pessoa física, o individual. Observa o seguinte, eu estava conversando, não é nenhuma pessoa específica, mas a gente sabe, a gente falava antes, eu falei da minha sobrinha que era bebezinha há pouco tempo atrás,
E quando eu era bebezinho, eu estava chegando na vida adulta, né? E daqui a 20 anos, eu vou estar no mundo da melhor fase, da terceira idade, que talvez não seja aquilo que certamente não vai ser aquilo que a geração de hoje, que está aposentada, está vivendo. E isso é uma preocupação também, só para te ajudar, porque no Brasil já se fala que mais de 60% será dessa geração. Por quê? Menos casais, menos casamentos, taxa de natalidade caindo e a população envelhecendo mais. Então isso também vai ser uma preocupação. O que essas pessoas da melhor idade vão fazer, tendo uma perspectiva de vida maior e com mais oportunidade de trabalho, em virtude de menos pessoas estarem disponíveis para o mercado? Ou seja, esquece aquele padrão que hoje alguns desfrutam, nada será como antes. Né? Aquela linearidade, né? Você nasce, vai para a escola, faz faculdade, trabalha ou abre um negócio, vive naquele negócio e se aposenta, vai viajar. Talvez algumas outras coisas estejam no meio do caminho aí. Até mesmo as verdades, né? Ou as pseudo-verdades mudam. Porque, digamos assim, eu falava com uma pessoa hoje. Por quê? Porque há um tempo atrás, e isso eu trago exemplo familiar, né? O meu pai tem 92 anos e tem a verdade dele, não adianta eu querer discutir com a verdade dele, porque a verdade dele é a verdade dele embasada em toda a vivência dele. E isso para ele é tão real quanto isso aqui é uma xícara. Né? Então não adianta questionar, porque Exato. ele teve esse pé, ainda que tenha um mundo tecnológico, de alguma forma ele se inseriu muito pouco, mas tem uma TV na frente dele, né? Já faz com que ele tenha uma tecnologia. Dias atrás ele disse, não, mas ele falou para mim em Sóstenes, ele está falando para mim isso lá na TV. Ele está falando comigo. Daí ele disse, ele me perguntou, né? Ele está me ouvindo, ele está me vendo. Eu disse, pai, ainda não. Ainda não, né? Ainda não está vendo. Mas quem vai dizer que não vai acontecer lá no futuro? Existem mecanismos de conversação que a pessoa te ouve. Exato. Por exemplo, o próprio celular está nos ouvindo agora, permanente. As próprias empresas de tecnologia. Se você desligar o celular agora, desligar, e a gente falar sobre linhas de crédito, muito provavelmente, à medida que eu ligar, logo na sequência, eu vou receber um patrocinado na rede social de linhas de crédito. Mesmo desligado. Mesmo desligado. Olha aqui, ó, aprendi mais uma coisa. Eu achava que o aparelho tinha que estar pelo menos... Por exemplo, hoje tem gente que usa, para vocês terem uma ideia, não gosto de falar ChatGPT, porque tem outros, né? Tem outras ferramentas para poder conversar. Acorda de manhã, dá bom dia, interage, né? Pessoas que usam como amizades, relacionamento, né? Porque entende que ali... O que eu falo, assim, né? A gente precisa sempre tomar um cuidado, assim, né? Sobre como a gente usa a ferramenta. Nunca a ferramenta é o problema. A ferramenta nunca será o problema. Sempre é o potencial de usabilidade dela. E aí, quando tu falaste da questão do seu pai, o meu pai também, né? Durante a pandemia, meu pai era o cara que ia no banco pagar o boleto. Né? Tinha que ir lá, falar com a pessoa, olhar no olho, né? Pagar o boleto, sair com o comprovante grampeado. Que idade que ele tem? Ele tem 70, né? Beleza. Olha, aí já vê as gerações. Então ele tinha isso. E aí quando veio a pandemia, né? Eu disse para ele, pai, tu vai ter que seguir pagando tuas contas, né? Tu vai ter que seguir. O banco mudou a relação com o banco. Agora, o meu pai não tinha um smartphone. Daí o primeiro passo, eu quero que tu continue autônomo, quero que tu continue fazendo. Não quero receber tuas contas, eu tenho que ficar fazendo. Então, tá um smartphone, aqui começam os aplicativos, né? E aqui está o aplicativo do banco, vou te ensinar a usar. Então, ali já foi um incremento, uma mudança, né? Já foi E aí a gente começa a observar que não é a ferramenta, não é isso. É como você usa ela. Né? Que uso, como você faz com que ela te ajude no seu dia a dia. Para que ela te traga mais produtividade. Porque no final das contas, se nós usarmos ela de forma mais assertiva, e aí podemos entrar agora num outro assunto, que é a discussão de que a inteligência artificial vai roubar emprego, que a tecnologia tira emprego, né? Que idade tem teus filhos? 9 e 12. 9 e 12. Quando os teus filhos entrarem no mercado de trabalho, muito provavelmente algumas... Vamos pensar que caso eles queiram olhar para um futuro mais promissor, com novas ideias, novas tecnologias, muito provavelmente alguns dos cargos
alguns dos empregos não terão surgido ainda. Então, muito provavelmente, eles vão se deparar com trabalhos que não foram sequer criados ainda. Então, por exemplo, a gente pode ir para o campo da tecnologia. Antes tu tinha só um programador, tu tinha só um desenvolvedor de software, né? Hoje a gente tem profissionais cada vez mais específicos para demandas tecnológicas, né? Então, a mudança, ela é parte da nossa sociedade. E aí, pegando a tua ideia, né, que tu trouxeste do indivíduo, a gente também é parte disso daí, né? Então, a gente pode pegar o próprio exemplo nosso do dia a dia, né? Pô, eu entrei como profissional de um jeito no mercado de trabalho. Hoje eu sou um outro profissional, 20 anos depois, né? Tenho 20 anos de atuação. Eu era uma pessoa lá, hoje eu sou outro. Se lá, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tivesse toda essa visão, talvez eu não teria chegado onde eu estou. Então, a capacidade de tu poder entender que as fases da sua vida são fases incrementais, são fases que vão te proporcionar esse up, né? essa elevação da sua carreira, é base da gente poder entender o quanto o ser humano precisa mudar, né? O quanto o ser humano precisa mudar. E também a gente pode pegar a questão da ciência, da biologia, que fala que o nosso cérebro, a gente usa ele no máximo 12% do cérebro. Então, nosso processador, então, ele é um HD vazio. É um HD vazio. É um HD vazio. É um HD... E algum usa pouca memória RAM. Algum usa menos ainda. Então, por exemplo, a gente tem muito potencial de criar novas conexões, novos projetos. Vou dizer que o meu filho está desenvolvendo ao máximo, porque ontem à noite, enquanto eu publicava um videozinho que eu fiz ali no lançamento da Feira do Livro, junto com a apresentação também de um lançamento que vai ser feito da colheita do mel em Nova Petrópolis, ele estava criando. O que ele criou? Uma coleguinha de aula da minha filha, que tem 12 anos, está no 7º ano, precisava de um jacaré. E ele foi lá e criou o jacaré, com todos os detalhes de um jacaré. Abre a boca, só falta os dentes que ele vai fazer hoje, com um papelão. E fez assim, ó, fantasticamente produzido. Eu não tenho essa habilidade. Claro que ele foi lá na internet e disse, eu quero o jacaré. Coisas que eu já impressionei. Desenhe tal coisa, mas pera um pouquinho. Isso responde dessa forma. Eu, Sóstenes, que trabalho com tecnologia aqui, como é que o menino descobriu isso? E ele trouxe para o mundo real, físico, fazer um jacaré. É isso aí. E ele fez o jacaré, inclusive, eu estou convencendo os dois para fazer um podcast lá, porque tem a ver com a tecnologia, com a inovação. A minha filha talvez vai entrevistar ele, porque ele tem essa capacidade de criação. Agora, ele vai ser um cara que daqui a pouco, até alguém já disse um tempo atrás, ele vai ser engenheiro, arquiteto, talvez não. Talvez não. Talvez vai ser outra arquitetura que ele vai pensar. Talvez vai ser um criador de jacaré físico, não sei lá o que, não do bicho propriamente, desenhista, mas desenhista, talvez programador de design, ou talvez profissões que nem tenham surgido ainda. Exato, ou talvez até um resgate, digamos assim, de algo que foi, mas dentro de uma outra concepção. Exatamente. De um outro viés. Para um momento e um tempo que não chegou ainda. Exato. E uma coisa que eu compartilho, não sei se comentei contigo, as mudanças, elas acontecem e elas são avassaladoras. Tão avassaladoras que eu já vi Jesus perder emprego. Já te falei isso? Não. Eu já presenciei Jesus perdendo o emprego. Em 1994, eu fiz uma migração de uma indústria, de uma fábrica de tela, para alambrados. Vi com os dedos tudo cheio de óleo, que não dava quase, eu usava luva, mas... sabe, dava umidade, não tinha como, então tinha que tirar, eu usava os dedos e aquilo lá pegava fiquei 2 anos daquela. Daí eu fui para eu já estava no ensino médio, estava acho que no 2º ano, queria ir para um mercado de trabalho um pouco mais intelectual, vamos assim dizer. E a minha mãe fez a ponte, foi lá numa loja e falou tão bem sobre o Sóstenes, que era um guri, que era um potencial. O que a mãe não faz, né? A mãe sempre aposta na gente. E fechei o contrato de trabalho com essa empresa. Fui lá para trabalhar já no dia. Coloquei a minha melhor roupa, cheguei lá, na verdade, ela entendeu errado, era para montar móveis. Daí eu achei que ia participar lá, uma experiência, fazer parte de vendas. Pô, mas era um guri, né? 16 anos, acho que eu tinha, nem isso. Resumindo,
caí lá no salão de montagem de móveis, parafusar, ainda tudo manual, né? Na época, chave de fenda, não tinha parafusadeira elétrica, e num espaço havia naquele local um concerto de máquinas de escrever. Quem fazia esse concerto era um jovem senhor na idade, acho que mais jovem que eu estou ainda hoje, que o sobrenome dele era Jesus. E por isso que eu faço essa metáfora, né? Eu vi Jesus perder emprego, porque naquele momento estava a informática já ganhando forma. Tanto que meses depois eu fiz um curso de computação. Fiz um curso de computação logo que entrei na rádio. E depois eu saí daquilo e fui para a rádio, né? Para o Rádio 94. Então eu faço essa metáfora, claro que o primeiro momento é surpreendente. Como assim Jesus perdeu emprego? Era um amigo meu, mas de fato, ele perdeu emprego naquele momento, ele teve que ir para outro mundo. E assim a gente vai ter que estar se pode fazer o contrário, né, Sóstenes? Assim como vão surgir outras profissões, a gente pode também analisar para trás quantas profissões deixaram de existir. Várias, a gente pode entrar aí, fazer estudo. E hoje tem até alguns sites que já tu pode botar ali profissões que vão deixar de existir, né? Inclusive tem dados que eles mostram, né, gradativamente. Isso é comparado a quantos profissionais se formam, né? Então a gente vê que tem menos profissionais se formando, às vezes em cursos, não vou saber aqui exatamente com prontidão, mas tem a gente consegue observar uma queda no número de profissionais formados em algumas dessas profissões. E também porque há um incremento tecnológico. Tem uma história que eu sempre conto, né, nas minhas palestras também, nos treinamentos, e também como forma de conscientizar o empresário. E esse é bem fácil de tu poder memorizar. Todo mundo já usou máquina fotográfica, né? Eu ainda uso. Todo mundo já usou, né? Máquina fotográfica, que a gente tinha que ir lá comprar o filme. 12, 24 ou 36, né? Exato. Ia lá comprar os filmes, né? Da Kodak, da Fujicolor, né? Aquelas lá. Então tu ia lá. Ninguém lembra disso mais. Se tu chegar para hoje para tua sobrinha, ela vai olhar e dizer, o que é isso? Como assim isso? Talvez tenha uma questão agora de nostalgia, a gente observa alguns profissionais trabalhando assim, mas não é o comum, né? Mas a Kodak era uma empresa ruim? Não. A Fuji, não. Empresas espetaculares. Outro exemplo, quando a gente compra celular hoje, a gente vai para Motorola, Samsung, Apple, né? Algumas marcas mais chinesas aí. Mas alguém tinha dúvida que a Nokia durante um tempo foi a maior empresa de celular do mundo? O que aconteceu? Tinha maus gestores lá dentro? Não tinha tecnologia? O que aconteceu com essas empresas? Vamos pegar exemplos também, outro exemplo. Nova Petrópolis provavelmente tinha locadora de fita cassete, né? Uma das mais conhecidas no mundo é a Blockbuster, que tinha em Porto Alegre também. Pô, era uma referência, chegava lá, quero locar uma fita, às vezes eu não consigo locar porque tá com Sóstenes a fita, né? Aí o Sóstenes lá devolvia e não tinha rebobinado, então ele ganhava uma multa, né, por não rebobinar a fita. Então, o que aconteceu? Perdeu-se isso? Não era bom, não era legal? Aí depois da fita cassete nós fomos pro DVD, depois do DVD nós fomos pro Blu-ray, e agora é streaming. Como assim? O que aconteceu? Eles faziam as coisas erradas? Não. Aí tem uma coisa que eu sempre falo, eles não faziam nada de errado. Só que eles fizeram a coisa certa por muito tempo. Não se permitiram mudar, não se permitiram aproveitar, além dos 12% que já aproveita para fazer muito bem lá, ou aproveitar para fazer novas conexões, entender que o mundo está mudando. Então, ou seja, entender que a gestão da mudança, né, essa preparação para eu receber esse incremento é mais do que necessário. Não entenderam que a cultura de aprendizado é algo que precisa estar inserido na rotina do indivíduo e da empresa, né? Então eu preciso estar o tempo inteiro, né? Então eu preciso trabalhar a minha capacidade mental, né, de poder, eu sempre fiz assim, mas eu preciso mudar o meu comportamento, e para mudar o meu comportamento eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Muitas vezes eu preciso mudar as pessoas com quem eu me relaciono também. Então essa questão da gestão da mudança, ela é tão ampla que ela deixa de ser uma disciplina da parte de produção de projeto e passa a ser uma disciplina quase que comportamental,
né? Então, por exemplo, hoje eu estou indo dar esse workshop lá e, curiosamente, eu sou um consultor do Sebrae e eles me contrataram para fazer esse trabalho agora com os funcionários do Sebrae. Então, eu estou indo lá para Caxias, entreguei esse workshop lá em Santa Maria semana passada para um grupo de 35 profissionais. Por quê? Eles entendem que essa questão da mudança é parte do processo. Ah, mas aqui as coisas mudam muito rápido. É assim. E não é só aqui, é o mercado que é assim. E aí você precisa criar uma consciência de que a mudança ela é parte da transformação de um negócio. Então, por que a gente tem uma relação de consumo diferente? Porque as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho têm uma mentalidade diferente? Porque a tecnologia faz incrementos em janelas cada vez mais curtas? Então, a mudança é parte da nossa realidade. Perfeito. Já que tu tem o teu compromisso... Não, estamos com tempo aqui. Ítalo, nós vamos tomar mais café ainda. Vamos tomar né? mais um cafezinho, então. Vamos ocupar esse tempo para tomar um café. Vou aproveitar por último aqui para... Olha, aqui quem me mandou a mensagem. Antigamente, agora a gente tem que confiar nas pessoas também, né? Vamos ver o que diz aqui o Samuel. Vamos ver aqui, ó. Ao vivo? Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos colocar ao vivo aqui, ó. Vamos colocar o Samuel. Vai botar ele ao vivo? Vamos colocar ao vivo. Vamos ver o que ele tá me dizendo aqui, ó. Ai. Olha o risco que tem aqui. Não, o Samuel confia no que ele fala aí, né? Ele falou, tá falado aqui. Vamos ver o que ele me disse aqui. Bom dia, sócias. Tudo bem? Sim, ouvinte assíduo aqui da rádio. Agora deu uma folguinha entre um paciente e outro. Agradecer aí, mas tô aí. Tô assíduo, tô ouvinte na rádio sempre que possível, acompanhando aí as entrevistas, acompanhando as notícias de relevância para nossa cidade. Ótima música, ótima trilha sonora e abordando sempre esses assuntos aí, assuntos de extrema importância, assuntos de aprendizado, assuntos que só agregam a nossa cultura aí. Parabéns aí. Expo Nova Tech 2025, temos a obrigação de prestigiar. Forte abraço aí, parabéns pela entrevista e seguimos aí. Vamos para consulta. Show de bola, bom trabalho, meu amigo. Tá aí, né? Aí, olha tu só. Viu? E olha só, desculpa te interromper. Sem querer aqui, eu acionei uma tecnologia, porque o objetivo não era acelerar, né? E até o WhatsApp, vendo a necessidade das pessoas de um áudio, de ouvir um áudio mais longo, criou uma funcionalidade, acelera, né? E eu sem querer toquei aqui e acelerei o áudio dele, para tu ver como as coisas vêm tão rápido, mais né? Rápido. A gente olhava, vamos pegar o exemplo, né? Na minha infância eu olhava o desenho dos Jacksons, lembra que a gente olhava o carro voador, da pessoa falando com a outra por videochamada, né? A gente olhava, nossa, será que isso aí um dia vai acontecer, né? É o nosso momento. E a gente não pode se assustar com isso. Aliás, faça uma reflexão nesse mundo hoje evolutivo, que evolui de uma forma muito rápida. Você está sendo um Jackson ou está sendo um Flintstones? É isso aí, boa, essa é uma boa reflexão. É uma boa reflexão, né? É uma boa reflexão. Acho que esse Fred, o que tu tá fazendo? Tu tá sendo um jet. Eu acho que é boa... meu amigo. Mas isso fez parte da minha infância, né? Mas assim, eu sempre falo, né? E aí talvez um grande aprendizado que eu tive ao longo desse tempo é como a gente consegue ser ambidestro. Ambidestria é uma coisa tão valiosa, né? Por exemplo, quando você olha um jogador de futebol que diz assim, pô, o cara chuta com a direita, né? Mas também chuta com a esquerda, né? Pô, o cara tu não consegue, pô, o cara vai dar um drible, tu não sabe se ele vai para a direita ou vai para a esquerda, porque ele tem a mesma capacidade de agrupar ali a sua inteligência para um lado para o outro, para uma força de um lado para uma força do outro. Então, dentro da gestão empresarial, uma coisa que eu sempre falo que é importante para o empresário é trabalhar a ambidestria. O que é ambidestria no conceito mais prático, assim, de qualquer empresa também, da pequena para grande, do Sicredi ao dono do mercado, enfim, da Magalu para o mecânico ali, você precisa olhar para o passado, para olhar o que te trouxe até aqui, né? O que te trouxe até aqui? Eu não posso desprezar a minha história. O que me trouxe até aqui? Quais foram o conjunto de competências, de background, de história que me trouxe essa casca dura aqui? Ótimo. Mas eu também preciso olhar para tudo que vai vir. Para tudo que vai vir, para tudo que é inovador, para tudo que está se apresentando aos meus olhos. E uma forma de você ver isso, vai na Expo Nova Tech, exatamente. Pessoal. Passar aqui já o site, vocês de Nova Petrópolis, não tem custo ingresso, olha que bacana. Que maravilha. É aqui na cidade, tu paga sempre para participar desses eventos, aqui o flyer, né? Olha aí tá o flyer bonitinho, né?
É só você ir no site exponovatech.com, tá? Tech é com TECH, tá? Vai lá. Daí tem o cadastro, participe, preencha os dados e você vai ver lá um monte de coisa legal, novidades aqui no nosso... Aqui é mais um, ó. Bom dia, estamos na escuta, vamos acompanhar a Inova e como o nome diz, vamos inovar, a evolução e a transformação. Está Olha aí, só. quem falou isso? William, lá do American Oil, um abraço aí, mais um aí ouvindo a gente. Tá faltando quem? Vicente? Vamos estar com o Vicente, não bateu o cartão hoje na Inova? Vamos ver aqui. Acho que todo dia vamos criar essa é uma coisa legal de fazer, olha só. Pessoal, quem tá na escuta aí, vai se pronunciando, vai se manifestando. Dá um oi pra gente aí. Dá um oi pra gente aí, bacana. Um abraço pro William aí, né, que é um baita batalhador também e uma questão que tem uma visão muito contemporânea. Ele criou no posto American Oil um bicicletário, né? Daí até as pessoas dizem, mas tu é louco, cara? Tu tem um posto de combustível? Tu acha que o cara que anda de bicicleta ele vai abastecer? Não só vai abastecer, como esse cara que anda de bicicleta aqui na nossa região, ele não vai vir de um paliozinho depois, né? É um cara que veio de Porto Alegre, tem uma bicicleta de 30 mil, 40 mil. Esse cara vai ter uma experiência aqui no meu posto. E vai voltar e vai abastecer aqui. Perfeito. E assim está acontecendo. Ele deve ter uma conveniência também. Sim, a conveniência até não é do posto, mas está junto. Mas está junto. Já está junto. É uma experiência ali. É, uma experiência. Está criando experiências. No Dia dos Namorados, nós fizemos um videozinho também falando sobre questões que relacionavam o combustível com o amor. Fizemos um trocadilho e fizemos até um coraçãozinho no final, eu e ele, né? Mas que fique bem claro, cada um na sua aqui, né? A gente tem que inovar também, ser espontâneo, viver a vida e entender que as mudanças estão aí. Exato. Né? E isso é necessário, a gente sempre estar para e passo das inovações. Hoje a gente vai estar lá na Expo Novatech com um set, né? Não é nem um estúdio de podcast, é um set bem bacana, com a parceria aqui da Lúcia, que me ajudou bastante. Ela veio da Globo, trabalhou 20 e poucos anos lá nessa parte, ajudou bastante aqui a criar ideias, e isso com um dinheiro diminuto, mas que a gente tem, né? Não é? Imagina se a gente comparar com a Globo, né? Mas vamos estar tentando inovar lá e já estamos preparados. Quando retornar em Caxias, dar uma passadinha lá. E levando informação para a tua audiência. Para a minha audiência, de forma multiplataforma. É isso aí. Com a parceria pessoal da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Também Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Ainda com a gente também Superlogrador aberto, vai até 12h30, depois abre às 2 e vai até às 8 horas da noite com atendimento, fruteira, açougue, padaria, enfim, completinho. Magazine Luiza, uma tela de 70 polegadas com a gente lá hoje também no nosso painel, do nosso set de gravação e também ao vivo. Vamos estar por lá, então agradecemos o Ítalo Boeira por mais esta oportunidade aí de conhecimento, então, mútuo agora. Agora eu entendi que realmente não é essa história aqui, pô, o cara tem todo o conhecimento, vem dizer que vem aprender aqui. Obrigado, Ítalo. Obrigado mais uma vez, né? Eu falo para todo mundo, a gente vive num mundo diferente do mundo que a gente talvez idealizou quando a gente entrou para o trabalho, quando a gente sequer conheceu o ambiente de trabalho. E o mais importante, né? Há uma perspectiva sempre muito positiva de coisas boas que vão vir ainda. Beleza, então. Fechamos, pessoal, e voltamos amanhã com mais uma programação aqui pela Inova Multi, o nosso café com leite da Inova. Até mais! A Inova comemora seus 16 anos de história e legado.